Antes de virar lenda, antes de virar mistério, antes de virar tese de doutorado e teoria maluca no Twitter, Satoshi Nakamoto era só mais um usuário de fórum. Respondia perguntas, corrigia falhas, agradecia sugestões, sem aura messiânica, sem discurso revolucionário inflamado, e é exatamente isso que torna tudo tão estranho. Hoje, deixa que eu traduza as primeiras mensagens públicas de Satoshi Nakamoto. Vamos entrar nos fóruns, nos e-mails e nas conversas que aconteceram entre 2008 e 2010, quando o Bitcoin ainda era frágil, pequeno e absolutamente ignorado pelo mundo. Aqui, a pergunta não é quem é Satoshi? A pergunta a se fazer é como ele pensava, falava e agia quando ninguém estava olhando. E se você curte esse tipo de arqueologia digital, onde a gente escava ideias antes de virarem hype, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente traduz o passado para entender o presente. Satoshi não surgiu no YouTube, não surgiu na mídia. Ele apareceu onde desenvolvedores realmente conversavam na época. Listas de e-mail de criptografia e fóruns técnicos. Essas eram comunidades pequenas e extremamente exigentes. O principal deles foi o Bitcoin Talk, um fórum criado pelo próprio Satoshi. Ali, o Bitcoin não era tratado como se fosse uma revolução, era tratado simplesmente como um projeto em versão beta. Quando você lê as mensagens de Satoshi, uma coisa fica clara. Ele não fala como alguém tentando te convencer de algo. Ele fala como alguém explicando, sempre educado, sempre técnico, sempre paciente. Mesmo quando criticavam duramente o projeto, Satoshi respondia com uma calma impressionante, sem ataques pessoais, sem ego inflado, sem aquela ironia agressiva que a gente hoje tanto vê. Era o oposto completo de qualquer discussão moderna na internet. E isso, por si só, já é fascinante. Era uma comunicação focada na solução, não na briga. Nos primeiros meses, o Bitcoin tinha pouquíssimos usuários. Era comum ver mensagens nos fóruns como testei o seu código aqui, encontrei um erro na linha tal. Ei, isso aqui pode ser melhorado se fizermos dessa forma. E Satoshi respondia, às vezes no mesmo dia, às vezes com correções imediatas no código. Não existia ali uma hierarquia clara. Satoshi nunca se colocou como um líder absoluto, um CEO do Bitcoin. Ele se posicionava como um mantenedor do projeto, alguém que estava ali para servir a comunidade e garantir que a coisa funcionasse. Era uma dinâmica de colaboração pura. Nos e-mails trocados com outros desenvolvedores, Satoshi era ainda mais direto e técnico. Ele discutia abertamente as falhas de segurança, os possíveis ataques que a rede poderia sofrer e as limitações reais do sistema. E isso é extremamente importante. Ele nunca vendeu o Bitcoin como uma solução perfeita e mágica. Pelo contrário, ele reconhecia os riscos, admitia as incertezas. Isso mostra uma coisa essencial sobre a filosofia do projeto. O Bitcoin não nasceu pronto e infalível. Ele nasceu honesto sobre suas próprias limitações, o que permitiu que ele fosse fortalecido ao longo do tempo. Um dos nomes mais próximos de Satoshi nesse período inicial foi Ralph Fine, um programador respeitado, um criptógrafo experiente, um dos pioneiros do movimento cypherpunk. Foi ele quem recebeu a primeira transação de Bitcoin da história, enviada pelo próprio Satoshi. As conversas públicas entre os dois mostram uma colaboração real. Não era idolatria, não era submissão de um gênio para o outro. Eram dois técnicos de alto nível tentando fazer uma ideia complexa funcionar na prática. Ralph Fine, com sua experiência, ajudou a validar e a testar os conceitos de Satoshi desde o comecinho. Entre 2009 e 2010, a rede Bitcoin começa, muito lentamente, a ganhar vida. A gente está falando de pouquíssimos nós rodando o software. Uma potência computacional que hoje qualquer celular simples teria. Além disso, o seu valor financeiro era quase nenhum. O Bitcoin valia literalmente centavos de dólar quando valia alguma coisa. Minerar Bitcoin naquela época era basicamente deixar o computador de casa ligado, não exigia muito esforço. Não havia uma competição acirrada, não havia uma corrida pelo ouro digital. Havia, acima de tudo,
curiosidade. Era um clube de nerds e entusiastas explorando uma tecnologia nova. E aqui tem um detalhe muito curioso. Satoshi quase nunca falava sobre o preço do Bitcoin. Quando alguém nos fóruns perguntava se o Bitcoin teria valor um dia, se daria para ficar rico com isso, ele apenas desviava a conversa. Ele respondia falando sobre o uso prático, sobre o funcionamento do sistema, sobre a visão de longo prazo. Traduzindo, ele estava muito mais preocupado em garantir que o sistema funcionava e era seguro do que se alguém ia ficar rico com ele. A prioridade era a tecnologia, não a especulação. É curioso pensar que hoje o Bitcoin movimenta bilhões, gera brigas políticas, disputas de narrativas, gurus com promessas mirabolantes e debates acalorados em todo o mundo. E lá no começo de tudo, Satoshi Nakamoto só queria saber se o código dele compilava sem erros e se ninguém conseguia quebrar a segurança do sistema. É um contraste que chega a ser educadamente desconfortável. Mostra o quanto a criatura se distanciou da visão original do Criador. E se você só conseguir lembrar de uma única coisa deste episódio, que seja isto: Satoshi Nakamoto nunca agiu como um profeta ou um messias. Ele agiu como um engenheiro. Ele não pedia fé cega na sua criação. Ele pedia testes, pedia críticas construtivas, pedia validação técnica. Ele queria que as pessoas tentassem quebrar o Bitcoin para que ele pudesse consertá-lo. E talvez seja exatamente por essa abordagem humilde e rigorosa que a ideia sobreviveu e floresceu. Se esse vídeo te ajudou a ver Satoshi Nakamoto menos como um mito e mais como uma pessoa real, deixa o like, compartilha com quem se interessa por tecnologia e comenta aqui embaixo. Você acha que o anonimato dele foi planejado desde o início ou foi uma consequência? No próximo episódio a gente entra de vez nas teorias mais loucas. Satoshi era japonês, americano, um grupo de pessoas, uma inteligência artificial. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. E lembra, se o assunto é cabeludo e bem complicado, toma um chá de camomila, relaxa e deixa que eu traduzo.